Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e esta é a nossa aula 35 do curso do Novo Testamento, áudio 1. Vamos aqui dar sequência e, com a permissão de Deus, hoje concluir os nossos estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? Ou nessa epístola que assim chamamos de primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Muito bem, gente. Hoje nós vamos então para a segunda parte, vamos dizer assim, da epístola, onde o apóstolo Paulo responde à carta que os coríntios haviam enviado para Paulo, perguntando sobre vários assuntos, né? Na primeira parte do capítulo 1 ao 6, Paulo se deteve, se concentrou em responder ao relatório dos da casa de Cloé, conforme está descrito aqui no próprio texto, né? E agora do capítulo 7 até o final do livro, Paulo então vai responder às questões que foram levantadas pelos próprios coríntios na carta que foi enviada a Paulo. Muito bem, então vamos aqui para o capítulo 7, né? Na verdade, o versículo 1 aqui do capítulo 7, ele já marca, né? Ele marca essa mudança de assunto, vamos dizer assim, né? Essa mudança de abordagem. Até o final do capítulo 6, Paulo está respondendo ou está orientando a igreja em relação ao que ele tinha ouvido da casa, da família de Cloé. Aí no versículo 1 do capítulo 7 diz assim: quanto ao que me escrevestes, então veja que agora ele muda, né, de tema, agora ele vai falar, ele vai responder sobre a carta que os coríntios tinham enviado para ele, fazendo várias perguntas em relação a várias questões. Então, ele começa dizendo aqui no capítulo 7, versículo 1, o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, aqui no capítulo 7, gente, de 1 Coríntios, nós vamos ter as respostas de Paulo a perguntas relativas ao casamento e ao divórcio, tá? Então, eram dúvidas que provavelmente os coríntios tinham em relação a essas duas questões, né? Inicialmente, depois ele vai falar de outras questões, mas aqui no capítulo 7 especificamente, ele vai tratar de questões acerca do casamento e acerca do divórcio. Então, ele começa dizendo aqui, né, na verdade, eu vou até ler aqui, hoje eu vou ler vários comentários aqui do Robert Gundry, né, que é autor daquele livro Panorama do Novo Testamento, e ele diz aqui que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que o celibato voluntário é bom, né? Ou seja, a pessoa não se casar, né? O celibato voluntário é algo bom, mas por causa do impulso sexual, Deus proveu, Deus providenciou o matrimônio, né? Para que se evitem as relações sexuais ilícitas, né? Então, é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Ele fala: é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E depois, na sequência, gente, é muito material que a gente vai ter que cobrir hoje, então eu vou precisar ser bem sucinto aqui. Na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer, né, conforme o Gundry comenta aqui, que dentro do casamento, cada um dos cônjuges deveria dar-se totalmente ao outro, tá? Então, dentro do contexto do casamento, né, como o próprio Paulo diz aqui no versículo 5, não vos priveis um ao outro, né? Aí ele coloca aqui uma possibilidade, né, do casal, vamos dizer assim, se privar, né, um ao outro, como ele diz aqui,
por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Mas o fato é que ele diz aqui que dentro do casamento, uma vez casados, né, os cônjuges não devem se privar um do outro, muito pelo contrário, devem se dar totalmente um ao outro. Ele até diz, né, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ok, gente? Muito bem. Aqui também na sequência, o apóstolo Paulo, ele exprime o desejo, né, conforme comenta aqui Gundry, Paulo exprime o desejo que todos fossem livres de responsabilidades maritais, tal como ele mesmo o era, porque o crente solteiro pode devotar todas as suas energias na pregação do evangelho. No entanto, ele chega a reconhecer que, quanto a esse particular, a vontade de Deus varia de crente para crente, né? Então, como o próprio texto aqui vai nos dizer, né, ele diz assim, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não vivia com nenhuma mulher, né, quando ele exercia o ministério dele. Não se sabe se Paulo era solteiro, se Paulo era viúvo, né? Ou até mesmo se a esposa dele, caso ele tivesse sido casado, se a esposa dele tivesse abandonado a ele, né? Até em função da conversão dele. Alguns acreditam que quando Paulo se converteu a Jesus, a família dele não aceitou essa conversão, porque era uma família de fariseus, né? E alguns acreditam que até a própria esposa dele não, caso ele tivesse sido casado, nem a esposa dele quis continuar convivendo com ele. Então, não sabemos se a esposa o havia abandonado, se ele era viúvo ou se ele era solteiro. O fato é que, quando exerceu o ministério, Paulo não vivia, né, com uma mulher, ele vivia sozinho. E ele diz aqui, né, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro, né? Então, é como ele está dizendo aqui, né? Como o Gundry diz aqui, que Paulo ele exprimiu aqui o desejo de que todos fossem livres, né? Das responsabilidades maritais, das responsabilidades conjugais, tal como ele era, né? Por quê? Porque o crente solteiro, como ele vai dizer aqui no texto também, ele pode se dedicar, né? Ele pode dedicar todas as suas energias na pregação do evangelho, no trabalho da obra do Senhor, né? Por exemplo, aqui no versículo 32, no capítulo 7, ele fala: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido, né? Muito bem. Mas ele reconhece, Paulo reconhece também, né, que a vontade de Deus varia de crente para crente, né? Obviamente, a vontade de Deus não é que todos fiquem solteiros, né? E ele diz aqui que por causa da incredulidade, né? Desculpa, por causa da impureza, melhor dizendo, por causa da impureza sexual, é melhor que cada um, né? Cada pessoa, então, tenha o seu próprio cônjuge, né? Cada homem tem a sua própria esposa e cada esposa tenha o seu próprio marido, ok? Muito bem. Aqui ainda nesse capítulo, ele vai falar sobre a questão também, não é, do divórcio, né? Aqui, conforme diz o Gundry, Paulo aconselha que o esposo ou a esposa crente continue no convívio com o seu cônjuge sempre que possível, né? Pois o cônjuge incrédulo e quaisquer filhos que o casal venha a ter
em certo sentido, são separados por Deus, devido ao fato que o testemunho evangélico se faz bem presente naquele lar. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele ventila a possibilidade, né, de um cônjuge crente casado com um cônjuge não crente, né? Isso no caso de alguém que veio, né, a se converter ao Senhor Jesus depois de casado, né? Então, imagine uma situação, os dois, o casal não era crente, não era cristão, e aí, nesse caso, um dos dois se converteu ao Senhor, mas o outro não se converteu. Então, você tem um casamento no qual um dos cônjuges é convertido e o outro não, né? Então, Paulo orienta aqui o que fazer nesse caso, né? Então, ele diz aqui, ó, vou ler no texto bíblico para ficar até mais claro aqui, 1 Coríntios 7,12, ele fala, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, não é? E aí no versículo 15 ele fala, mas se o descrente, né, se o incrédulo, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, são algumas orientações aqui, né, que o apóstolo Paulo traz nesse capítulo, gente. Eu incentivo, né, depois você a ler o texto, né, e a estudar com calma, porque são muitos detalhes que Paulo coloca aqui, alguns detalhes até difíceis de interpretar. O próprio Robert Gundry aqui, ele fala aqui, por exemplo, da parte final do capítulo 7, que é uma parte que tem difíceis problemas de interpretação, né? Então, veja, se um estudioso do Novo Testamento, como o Robert Gundry, né, que é um autor que eu admiro, eu sempre usei muito esse livro dele aqui, se ele mesmo reconhece que existem difíceis problemas de interpretação, imagine para nós, né, que estamos aí engatinhando no aprendizado da palavra de Deus. Mas, enfim, leia, procure entender o que você conseguir entender, procure se cercar de bons materiais, né, de bíblias de estudo, de comentários, procure se aprofundar aí no conhecimento da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Muito bem. Aí, no capítulo 8, na verdade, do capítulo 8 até o capítulo 10, capítulo 8, 9, 10, né, o tema geral aqui desses capítulos, desses 3 capítulos, é a questão dos alimentos dedicados aos ídolos, tá? É a questão dos alimentos dedicados aos ídolos. Então, veja, é importante, né, que ao ler esses 3 capítulos aqui, a gente tem em mente um contexto, né, um pano de fundo da discussão do apóstolo Paulo a respeito dos alimentos associados à adoração dos ídolos, à adoração idólatra, né? Então veja, o apóstolo Paulo, ele vai tratar de um assunto aqui, também um assunto bem delicado, né, que exige bastante estudo, que exige um mergulho aqui no texto para a gente compreender aqui os detalhes, né, no texto, mas é importante a gente ter em mente o seguinte, né, conforme o Robert Gundry aqui enfatiza, a maior parte da carne que se vendia nos açougues lá na época, essa carne era dedicada a algum ídolo, tá? Então, a maior parte da carne que se vendia nos açougues ali na cidade de Corinto havia sido dedicada a algum ídolo, né? Os sacerdotes lá daqueles cultos pagãos, eles ofereciam à venda, né, ao público a carne que sobrava, a carne que sobejava ali
dos atos, né, de culto idólatra, de culto pagão, tá? Então, é interessante primeiro que a gente tenha esse contexto, né, para a gente, então, poder mergulhar nos capítulos aqui seguintes e entender. Aula 35, áudio 2, agora. Então, gente, vamos lá. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nesses capítulos, né? Do capítulo 8 ao 10. Então, aqui, gente, veja, conforme diz o autor que eu estou seguindo aqui, ele diz o seguinte, que Paulo, ele defendia a liberdade do crente de comer tais carnes, né? Tais carnes que muitas vezes até eram oferecidas a ídolos, né? Paulo, ele defendia, né, a liberdade do crente de comer tais carnes, mas ele faz uma advertência aqui aos seus leitores para que os crentes ali, eles não permitissem que o exercício dessa liberdade viesse a produzir dano, né, às pessoas sem consciência bem formada, né? Ou seja, um crente melhor informado, né, um crente mais maduro, ele deveria se abster de comer essas carnes para não suceder que ficasse danificada a vida cristã de cristãos imaturos, né? Então, por exemplo, aqui, versículo 9 do capítulo 8, Paulo até diz, né? Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, né? Que a comida ali dos crentes ali de Corinto não deveria servir de escândalo aos irmãos, né? O versículo 13 aqui do capítulo 8, o apóstolo Paulo também fala isso, olha. Ele diz o seguinte, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo, tá? Então, basicamente, é esse princípio aqui que o apóstolo Paulo está explicando, né? Ele está dizendo aqui que algo que eu faço que não me afeta, que a minha consciência não fica, né, não se sente acusada por aquilo, eu devo me abster de fazer isso, mesmo que eu não me sinta, né, com a minha consciência acusada, eu devo me abster de fazer isso, caso, ao fazer isso, eu esteja escandalizando o meu irmão. Né? É a lei do amor aqui. Eu me abstenho até mesmo de um direito que eu tenha, né? Eu me abstenho disso, caso eu saiba que isso vai estar escandalizando um irmão mais imaturo na fé, né? Ainda que eu tenha maturidade para fazer certas escolhas, para tomar certas atitudes, né? Para participar de certas situações, ainda que eu tenha maturidade para isso, ainda que a minha consciência não me acuse quanto a isso, se eu sei que tal atitude, tal participação, né, tal escolha da minha parte vai ofender, vai escandalizar um irmão mais fraco na fé, um irmão que não tem muita maturidade, então eu me abstenho de fazer tal coisa para que o meu irmão débil, né, para que o meu irmão imaturo não fique escandalizado comigo. Né? Em linhas gerais, é isso o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Então, é isso. Veja que aqui no capítulo 8, ele fala aqui o seguinte no versículo 4, ó. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um Deus, né? Então, por isso que ele diz aqui que não é, ele, é por isso, né, que a gente acabou de ler aqui, que Paulo defendia a liberdade do crente de comer tais carnes, né? Mas ele faz essa advertência a seus leitores para que os crentes ali de Corinto não permitissem, né, que o exercício dessa liberdade viesse a produzir dano, né, aos crentes ali
mais fracos na fé, mais imaturos, sem uma consciência bem formada ainda. Ok, meus queridos? Muito bem. Aí depois, no capítulo 9, é um capítulo aqui que eu também não vou me deter muito, mas o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, em linhas gerais, né, sobre a liberdade e os seus direitos, né? Então, até aqui na Bíblia que eu estou usando, a Bíblia de Estudo de Almeida, o título do capítulo 9 é justamente esse, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo vai fazer aqui algumas considerações, né, ali em relação à igreja de Corinto, em relação à sua liberdade, aos seus direitos, mas eu quero destacar aqui a parte final do versículo, desculpa, a parte final do capítulo 9, porque é um texto bem conhecido, né, e bem interessante também, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte. Então eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Ele diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, né? Então, sendo livre de todos, veja, o cristão que verdadeiramente nasceu de novo, que tem maturidade, ele é livre, né? Mas, em função da lei do amor, ele se faz escravo de todos, né? Paulo, ele está dando o exemplo dele aqui para a gente. Então, ele diz aqui que ele, sendo livre de todos, diz ele, fiz-me escravo de todos. Com qual propósito? A fim de ganhar o maior número possível. E aí no verso 22 ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, né? Então, Paulo fazia de tudo, né? Claro que dentro dos limites da conduta cristã, da ética cristã, ele fazia tudo o que lhe era possível para ganhar as pessoas para Jesus, né? Ele se fazia, como ele diz aqui, procedi para com os judeus como judeu, aos sem lei como se eu mesmo o fosse, embora não estando sem lei para com Deus, fiz-me fraco para com os fracos, e ele diz aqui, né, fiz-me tudo para com todos. Então, dentro dos limites da ética cristã, da conduta cristã, Paulo fazia tudo que estava ao seu alcance, né, ele era muito flexível para conseguir levar o maior número de pessoas a Cristo, né, e aqui ele diz, tudo faço por causa do evangelho, com o fim, com a finalidade, com o propósito de me tornar cooperador com ele, não é? Muito bem. Aqui no final do capítulo 9 ainda, também temos um texto muito interessante, que particularmente eu gosto muito desse texto aqui, né, que está aqui a partir do versículo 24 do capítulo 9, onde o apóstolo Paulo também diz o seguinte, né, ele diz assim, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Então, o apóstolo Paulo ele está aqui trazendo um ensinamento a partir, né, de uma linguagem esportiva. Então, Paulo usa uma linguagem esportiva porque já naquela época, né, os gregos e os romanos, a gente sabe que aquele mundo da época era dominado pelo Império Romano, mas tinha muita influência da cultura grega, e os gregos e os romanos, eles davam muita importância ao atletismo, né? A cada 4 anos se realizavam lá os Jogos Olímpicos, já naquela época, né? E a cada 3 se realizavam, na própria cidade ali de Corinto, os jogos chamados Jogos Istmicos, né? Então, essa linguagem de atletismo era uma linguagem muito comum ali para as pessoas da época. E o apóstolo Paulo usa, então, né, essa linguagem, isso que era comum ali, que era familiar aos coríntios, para trazer algumas lições aqui, até espirituais para eles, né?
Então ele faz essa pergunta aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, né? Que alcanceis esse prêmio. E aí ele diz aqui: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele fala aqui que o atleta lá que participava dos Jogos Olímpicos lá na época, né, e até hoje é assim, o atleta ele se domina em tudo. Para quê? Para alcançar uma coroa, né? Só que o atleta das Olimpíadas, ele luta, ele se domina para alcançar uma coroa corruptível, que um dia vai acabar, né? Uma coroa que se corrompe. Mas nós devemos também, né, ter essa disciplina, no nosso caso, uma disciplina espiritual, para nós alcançarmos a coroa incorruptível, né? Aqui também ele fala que ele corria não sem meta, né? E assim também deve ser conosco, nós não podemos correr sem meta, nós temos que ter os nossos objetivos, os nossos alvos, as nossas metas, os nossos propósitos, enfim, é um texto que dá uma pregação, a gente não tem como gastar mais tempo aqui, ok? Mas eu te incentivo a ler. O capítulo 10, gente, também é muito interessante, né? Principalmente aqui, o início do capítulo 10, onde o apóstolo Paulo fala dos exemplos da história de Israel. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a tirar alguns exemplos da história do povo de Israel lá no passado, para que o povo de Deus, ali, né, na época que ele escreveu aos Coríntios, e isso serve para nós hoje também, para que nós não caiamos nos mesmos exemplos errados, né, que o povo de Israel então cometeu. Então, ele até diz aqui, por exemplo, no versículo 6, né, ele diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, né? Então, ele fala aqui que os israelitas cobiçaram coisas más, e nós não devemos fazer isso. Versículo 7, também ele diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, não é? Está falando aqui do povo de Israel lá no passado, que foi um povo idólatra, então nós não devemos também ir por esse caminho da idolatria. Também ele fala aqui no versículo 8, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000, né? E aí Paulo vai citando aqui, indiretamente, ele vai falando de acontecimentos, de passagens, né, que estão relatadas lá no livro de Números, por exemplo, no livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, né, situações envolvendo o povo de Israel. Então, ele aqui também exorta, né, a que o povo não praticasse imoralidade, como o povo de Israel praticou no passado. Versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, né? Então, veja, esse texto também é um texto que está lá no Antigo Testamento. Verso 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, né? Então, olha aqui os pecados que Paulo cita. Ele cita cobiça, idolatria, imoralidade, o fato do povo ter colocado o Senhor à prova e a murmuração, né? E fala aqui, né, sempre ou quase sempre, das consequências que vieram ao povo de Israel em função desses pecados que eles cometeram. E aí ele diz aqui, estas coisas lhes sobrevieram, né, ou seja, sobrevieram ao povo de Israel, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, né? E aí ele diz, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia, né? Então, Paulo traz essa exortação aqui, dizendo, né, que
estas coisas que aconteceram ali com o povo de Israel no passado, lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para que nós fôssemos advertidos, para que nós não caíssemos nos mesmos erros, nos mesmos pecados. E ele chega aqui a dizer: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Tome cuidado para não cair. Aula 35, áudio 3. Muito bem. Na sequência aqui do capítulo 10, irmãos, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai, então, advertir aqui os irmãos que eles devem fugir da idolatria, né? Versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria, né? E aqui é interessante que o Robert Gundry, ele até diz o seguinte aqui, né? Ele diz que Paulo adverte que, embora ele, Paulo, estivesse permitindo o consumo de carnes dedicadas aos ídolos, sob hipótese alguma, ele permitia a participação em festividades idólatras, vinculadas que estão à adoração pagã, né? Então, o Robert Gundry, eu achei bem interessante esse comentário dele aqui, né? Ele está aqui resumindo o que você vai ter aqui no capítulo 10, aqui do versículo 14 até o versículo 22, né? Ele está resumindo aqui, ele está falando que embora Paulo estivesse permitindo o consumo de carnes dedicadas a ídolos, de maneira alguma ele, Paulo, permitia a participação em festividades idólatras, porque essas festividades idólatras eram vinculadas à adoração pagã. Então seria uma grande incoerência para um crente, né, participar tanto da ceia do Senhor como das ceias associadas a uma adoração, né, de falsas divindades inspiradas pelos próprios demônios, né? Então, é isso que ele vai argumentar aqui, né? Por exemplo, olha, no versículo 21 do capítulo 10, ele diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Então, é isso que ele está falando aqui, né? Sob hipótese alguma, os cristãos deveriam ou devem participar de festividades idólatras, né? Já que estão vinculadas à adoração pagã, e é uma incoerência muito grande um crente participar da ceia do Senhor e, ao mesmo tempo, participar das ceias, das festividades associadas a uma adoração a falsas divindades que são inspiradas pelos próprios demônios, ok? Muito bem. E aqui no capítulo 10, então, não é? Finalizando esse assunto aqui, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Aí ele diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, e sim o do outro, né? Então é aquela exortação, ele volta àquela questão, né? Então veja que o apóstolo Paulo mesmo, ele repete várias vezes as mesmas instruções, porque o aprendizado vem através da repetição, não é, queridos? Então ele repete novamente aqui, né, esse princípio da lei do amor. Ninguém busque o seu próprio interesse, né, e sim o interesse do outro, né? Se você vai fazer uma coisa, mesmo que aquilo que você vai fazer não te ofenda, não te cause problemas de consciência, né? Você não deve fazer isso, mesmo que não te cause problemas de consciência, você não deve fazer isso se vai causar escândalo para o seu irmão, né? Então, ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem, né? E aí ele fecha aqui essa parte dizendo, portanto, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, Paulo dá o próprio exemplo dele aqui, né? Que ele procurava ser agradável a todos e que ele não buscava o seu próprio interesse, mas o interesse, né, de muitos, para que as pessoas fossem salvas, para que as pessoas viessem a Cristo através do Evangelho. E aí ele sentencia aqui, né, termina dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Então, que assim seja, né, meus irmãos, que nós possamos ser mais altruístas e menos egoístas, né? Muitas vezes nós somos muito egoístas, né? Nós só pensamos em nós e não pensamos nos outros. Então, não busque o seu próprio interesse e sim o de outrem. É o que Paulo está aqui nos falando e nos orientando. Bom, gente, no capítulo 11, o capítulo 11 ele fala sobre dois assuntos, basicamente. Ele fala sobre a questão do uso do véu na igreja de Corinto, né? E ele fala sobre instruções em relação à ceia do Senhor. Quanto à questão do uso do véu, eu não vou aqui entrar né, detalhadamente nesse assunto, porque também é um assunto até bastante controverso e polêmico, né? Eu só quero aqui dizer o seguinte: eu vou apenas ler aqui um parágrafo, não, uma frase que o Robert Gundry coloca aqui, quando ele vai falar sobre esse assunto. Ele fala o seguinte: que as instruções de Paulo concernentes ao uso do véu pelas mulheres requerem conhecimento sobre os costumes que prevaleciam na antiguidade. Então, ou seja, a gente precisa levar em consideração, quando a gente vai interpretar esse texto aqui, a gente precisa levar em consideração, né, os costumes que prevaleciam naquela época, tá? Porque Paulo fala dentro de um contexto, né? A gente sempre fala que para a gente interpretar bem a palavra, a gente precisa verificar o contexto histórico, o contexto político, o contexto religioso, né? Todos os contextos cultural, tudo isso a gente precisa levar em consideração para fazer uma boa interpretação das escrituras. Então, ele vai falar sobre esse assunto aqui, eu não vou me deter, mas o fato é que quando você for interpretar isso, né, te incentivo a sempre buscar, né, comentários, notas de rodapé nas Bíblias de estudo, mas levar em consideração, né, que essas orientações de Paulo aqui devem ser interpretadas à luz do fato de que existiam costumes específicos ali na época que precisam ser levados em considerações ou em consideração quando formos interpretar esse texto. E a segunda parte do capítulo 11, ele vai dar instruções quanto à celebração da ceia do Senhor, né, gente? Então, o que acontece é que o autor que eu estou seguindo aqui, ele até diz o seguinte aqui no livro dele, ele fala assim: na metade final do capítulo 11, Paulo assevera que as divisões faccionárias existentes na igreja de Corinto transmutavam em escárnio os seus cultos de comunhão, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui, ou melhor dizendo, o que o Gundry está dizendo aqui, é que aquelas divisões que existiam na igreja de Corinto, a respeito das quais ele já tinha tratado aqui nessa carta, né? Ele já tinha exortado os crentes ali de Corinto a superarem essas facções, essas divisões, esses partidos, mas o fato é que essas divisões que existiam ali na igreja de Corinto estavam atrapalhando, né, os cultos de comunhão deles, em especial a celebração da ceia do Senhor, né? Essas facções, elas estavam se fazendo sentir, né? Estavam ali atrapalhando, né? As reuniões de comunhão, os cultos de comunhão, em especial
a ceia do Senhor. Quando você lê aqui o capítulo 11, a partir do versículo 17, você vai perceber que os coríntios, eles celebravam a ceia do Senhor em um banquete de amor cristão. Então, eles celebravam a ceia não como nós celebramos, né? Nós geralmente temos ali um pedaço de pão, um cálice de suco de uva, né? O pão representando o corpo de Cristo, o cálice representando o sangue de Jesus, né? E é isso, ali no culto nós comemos um pedaço de pão, bebemos o cálice, né? E participamos da ceia do Senhor. Lá na igreja de Corinto, né? Não era bem assim. Eles celebravam a ceia em conjunto com um banquete, né? Que seria a festa do amor cristão, tá? Então, além de comer o pão e beber o cálice, eles faziam uma ceia, eles faziam né, levavam comida enfim, para ter um momento ali em tese, né? Em tese, para ter um momento de confraternização. Mas o que estava acontecendo? Alguns deles chegavam mais cedo ao lugar de reunião e eles ingeriam sua refeição e eles tomavam da ceia do Senhor antes de haverem chegado os outros. Então estava uma bagunça, uma desorganização, né? Alguns levavam muita comida, comiam, não repartiam a comida com os outros, né? Então alguns que tinham mais recursos levavam muita comida, mas não repartiam com os irmãos mais pobres que não tinham como levar comida, né? E também eles comiam a sua refeição e tomavam a ceia antes dos outros irmãos, né? Antes de outros irmãos chegarem, né? Esses também, alguns, né, daqueles, estavam mesmo ficando embriagados, diz aqui o autor que eu estou lendo, né? Então, era uma desordem total, eles comiam, bebiam muito, ficavam embriagados, não é? Não esperavam, né? Então eles comiam muito, ficavam embriagados, não esperavam, não é? Os outros irmãos chegarem para comerem juntos, para repartir o alimento, para participarem da ceia juntos. Então o apóstolo Paulo os exorta aqui quanto a essa situação, né? Paulo ele ordena aqui que esses banquetes não continuassem, né? E ele ordenou que os irmãos esperassem a chegada ali dos retardatários, vamos dizer assim, para que eles participassem da ceia do Senhor juntos, e ele aconselhou aqui a introspecção e a reverência, né? Ele aconselha aqui que as pessoas, então, nesse momento da ceia, tem um momento de exame, né, e que façam, que participem da ceia com muita reverência. Então, gente, esse texto de 1 Coríntios 11, ele é muito lido, né, nas igrejas, no culto da ceia, né, mas eu vou ler aqui só o finalzinho desse texto, quando o apóstolo Paulo diz aqui, olha, versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? Então, Paulo, ele procura ordenar a ceia ali na igreja de Corinto, estava uma confusão, uma desordem completa. Então, Paulo procura aqui ordenar as coisas, e ele orienta aqui a que cada um se examinasse, né? Diz aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, cada um deveria examinar-se a si mesmo e não ao outro, porque até hoje, às vezes, uma tendência que a gente tem é de examinar o outro, né? E não examinar a nós mesmos, né? Nós ficamos pensando, puxa, mas fulano de tal não poderia estar tomando a ceia, né? Então a gente está examinando o outro ao invés de nos examinarmos, né? Então examine-se o homem a si mesmo, né?
Não fique examinando o outro, examine você, né? E aí então participe da ceia, porque ele fala que a razão de muitas pessoas estarem fracas e doentes, né, e até mesmo algumas terem partido, já terem morrido, a razão disso era porque as pessoas estavam participando da ceia sem discernir o corpo do Senhor, né? E então ele dá essa orientação aqui para que o pessoal participasse da ceia ali com reverência, né? E examinando-se cada um a si mesmo. Aula 35, áudio 4, agora. Muito bem, meus queridos. Bom, os capítulos 12, 13 e 14 são três capítulos também muito importantes da epístola e importantes para todos nós, porque aqui nesses capítulos Paulo vai orientar acerca dos dons espirituais, né? Então veja, aqui no capítulo 12, no versículo 1, Paulo já começa dizendo o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Eu não quero que vocês ignorem as instruções referentes aos dons espirituais, né? E aí no versículo 4 ele fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, né? Eu gosto muito desses três versículos, 4, 5 e 6, porque ele fala aqui que há diversidade nos dons, há diversidade nos serviços e há diversidade nas realizações. Mas, diz ele, no versículo 4, o Espírito é o mesmo, no versículo 5, o Senhor é o mesmo, no versículo 6, Deus é o mesmo. Né? Então a gente vê aqui uma referência à Trindade, né? Porque no versículo 4 ele fala do Espírito Santo, no versículo 5 ele fala do Senhor, uma referência ao Senhor Jesus, e no versículo 6 ele fala de Deus, uma referência ao Pai, né? E aí depois ele diz aqui, no versículo 7, o seguinte, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, meus queridos, Paulo está falando, né, aqui que o Espírito Santo ele concede diferentes dons, né? Então ele fala aqui, por exemplo, dos dons, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, né, dom da fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretar as línguas. Quando você vai para o final do capítulo 12 aí de 1 Coríntios, ele ainda fala de outros dons. No versículo 28, né? Ele fala do dom de apóstolo, do dom dos profetas, mestres, operadores de milagres, né? Dons de curar, ele repete aqui, socorros, governos, variedade de línguas, né? Então, esse texto de 1 Coríntios 12 é um dos textos clássicos que ensinam sobre os dons do Espírito Santo e que trazem uma lista de dons do Espírito Santo, né? Romanos 12 é outro texto que fala sobre os dons do Espírito Santo e Efésios 4:11, né, entre outros textos, são textos que falam dos dons e que trazem listas de dons, né? Mas vale ressaltar aqui que ele diz aqui que é um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, não é você quem escolhe o seu dom espiritual, é o Espírito Santo quem escolhe, né?
É o Espírito Santo que distribui conforme lhe apraz, conforme lhe convém a cada um individualmente os dons, né, conforme o Espírito Santo quer fazer, né? E aí aqui a gente vai ter, tanto principalmente no capítulo 12, mas no capítulo 14 também, ele vai falar do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo como tendo, Paulo faz uma associação do corpo de Cristo com o corpo humano, né? Então, assim como o corpo humano é um só corpo, mas tem vários membros, e cada membro tem uma função diferente no corpo humano, assim também no corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele é um só, mas ele é constituído de vários membros, e cada membro no corpo de Cristo tem uma função diferente no corpo, né? Nem todos são pregadores, nem todos são mestres, enfim, nem todos são apóstolos, nem todos têm dons de curar, enfim, Deus distribui os dons, né? O Espírito Santo distribui os dons conforme Ele quer, né? Para que cada um efetue, então, a sua parte ali no corpo de Cristo, ok? Se alguém tiver interesse, no meu blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, eu coloquei lá recentemente um estudo, um esboço de um estudo sobre dons espirituais. Você pode dar uma olhada lá para tentar se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Mas o que eu acho interessante também aqui da gente citar é o seguinte, veja, capítulo 12, 13 e 14, Paulo está falando sobre os dons, né? O capítulo 14, ele vai falar que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, né? Paulo, ele insiste em que o uso dos dons espirituais deveria ser ordeiro, né? E ele exalta dons espirituais superiores, sobretudo o dom de profecia. Aqui no capítulo 14 ele vai, então, argumentar isso, né, que o dom de profecia ele é superior ao dom de línguas. Agora, o que eu acho muito interessante, tem muita coisa aqui, né, gente, que a gente poderia trabalhar, estudar e destacar, mas o que eu acho muito interessante aqui é que você tem 3 capítulos falando sobre dons espirituais, os capítulos 12, 13 e 14. E o capítulo 13 é um capítulo famosíssimo que fala sobre o amor, né? Na verdade, é um, é um poema, né? Esse capítulo 13, ele é um poema que ele é citado em todo o mundo, até por pessoas que nem são necessariamente evangélicas ou cristãs, né? Esse capítulo 13 de 1 Coríntios, ele se tornou letra de música de cantores populares, né? Que é aquele capítulo que fala sobre o amor, né? E é interessante você pensar que esse capítulo que fala sobre o amor, ele está bem no meio aqui, né? Do capítulo 12 e do capítulo 14. Entre o 12 e o 14, a gente tem o 13, obviamente, mas o 12 e o 14 estão falando de dons. E o 13 fala do amor. Por quê? Porque o amor é o dom supremo, né? O amor é, acima de tudo, né? O amor é exaltado, acima de tudo, é o dom maior, é o dom supremo. Então, por isso que aqui Paulo vai falar sobre esse dom, né? O dom supremo, que é o amor. É um capítulo muito famoso. Ainda que eu falasse, ou ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como o símbolo que retine e tal. E Paulo vai falando, né, que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então, é um capítulo lindíssimo que eu te aconselho a ler depois, ok? E, chegando aqui no final, o capítulo 15 de 1 Coríntios, gente, é um capítulo também maravilhoso, onde o apóstolo Paulo vai ensinar sobre a doutrina da ressurreição, tá? É um capítulo longo, né? São 58 versículos, nos quais Paulo vai então argumentar a favor da doutrina da ressurreição, porque ali
alguns crentes ali de Corinto, eles estavam duvidando e até mesmo negando que houvesse ressurreição no futuro, né, para aqueles que morressem em Cristo. Mas o apóstolo Paulo, né, argumenta, baseando-se na ressurreição de Cristo, né, como um fato comprovado. Paulo argumenta que nós também, assim como Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar, né? E, portanto, ele não só defende aqui a doutrina da ressurreição, como ele argumenta a favor, né? E ele ensina de uma forma até bastante detalhada, né, sobre a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus, né? Veja, aqui, quer ver? Tem um outro comentário interessante aqui do Robert Gundry, que ele diz o seguinte, que alguns rabinos, né, que eram os mestres dos judeus, eles ensinavam que o corpo ressuscitado seria exatamente idêntico ao corpo físico atual. Mas Paulo não, Paulo vai além. Paulo afirma que o corpo ressuscitado, ele vai ser uma continuidade desse corpo presente que nós temos, mas ele será um corpo superior, porque ele vai estar adaptado às condições espirituais da existência eterna e celestial, né? Paulo ele até faz aqui uma ilustração que eu acho muito interessante. Ele diz assim, olha, no capítulo 15, no versículo 35, ele diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, bom, traduzindo aqui o que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, não é? Quando você coloca uma semente na terra, não é? Primeiro essa semente tem que morrer, né? Para depois ela germinar e brotar. Então, o nosso corpo um dia vai morrer, né? E vai ser, por assim dizer, semeado na terra quando nós formos sepultados. Mas o que vai nascer então, não é? Paulo fala que você coloca o grão ali, a semente na terra, mas o que vai nascer é uma árvore, né, com muitas folhas, com muitos frutos, né? Ou seja, o corpo que nasce da semente que é semeada na terra é muito diferente da própria semente que foi semeada em si. Então ele tá argumentando aqui que o nosso corpo futuro, o nosso corpo ressurreto vai ser muito superior, né? Ele não vai ser um outro corpo, ele vai ser o mesmo corpo, né, que vai ter uma continuidade, mas que vai ser adaptado às condições espirituais da existência eterna e celestial, tá? Aqui, por exemplo, ele fala no versículo 42 ainda do capítulo 15, ele diz, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, né? Então ele vai mostrando aqui, Paulo vai. Esse capítulo é fantástico, gente, o capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Onde Paulo vai falando aqui sobre a questão da ressurreição, né? Veja, ele diz aqui, no versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível que nós temos hoje, um corpo sujeito à fome, sujeito às dores, às enfermidades, à morte, este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Então, a nossa vitória, a vitória definitiva do cristão, será quando nós tivermos este corpo mortal e corruptível, né, ressuscitando em imortalidade e em incorruptibilidade. Amém? E aí no capítulo 16, Paulo, então, aqui, ele faz aqui uma espécie de conclusão, né? E assim nós terminamos o nosso estudo da primeira carta aos Coríntios. Com a permissão de Deus, na próxima aula, a gente volta falando, então, sobre a segunda carta, ou a assim chamada segunda carta de Paulo aos Coríntios. Até lá, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.